Oi, Pamela, boa tarde. Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde. River empatou. É isso mesmo, né? Empatou em um jogo, viu, de frustração. Acredito que o torcedor riverino ficou bem mais preocupado depois dessa partida diante do Fluminense, que aconteceu no Estádio Albertão no sábado às 4 horas da tarde. Empate sem gol e principalmente de pouca produtividade do time que entra na semana decisiva de estreia aí dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, claro, jogadores e o próprio treinador Flávio Araújo falaram um pouquinho sobre a partida e não esconderam a frustração e que realmente foi um jogo bem ruim. Quem falou um pouquinho sobre esse jogo, fez a análise principal, foi o professor Flávio. Vamos ouvir? Fala, professor. Olha, o placar de empate foi um placar justo, né? Se houvesse gol, seria para os dois lados, tanto para nós no primeiro tempo, para eles também no primeiro tempo, e duas grandes chances que nós tivemos aí no segundo tempo. Mas veja bem, o que nos preocupa não foi nem tanto o placar, o que nos preocupa foi a produção, né? Logicamente nós praticamos um futebol proativo, um time que aprontou o jogo, mas nós não fomos absolutos, nós dividimos essas ações do jogo no primeiro tempo. Com o jogo aberto, nós tivemos chance eles também, e no segundo tempo nós voltamos a cair com relação a essa proposta de jogo, né? Enfim, foi um resultado justo de empate e a atuação nossa foi muito ruim. Desta vez nos dois tempos de jogo, na outra vez no primeiro tempo foi bom, razoável para bom. Cabe agora a gente analisar e decidir com que proposta de jogo nós vamos entrar lá no Sinop contra o Sinop. Se um time proativo ou um time reativo. Nós temos que ter uma semana para analisar, para a gente tomar essa decisão, porque se nós analisarmos aí no último jogo da Copa do Nordeste, quando nós jogamos fechado, um time reativo, fomos muito bem. Perdemos o jogo, mas o jogador a menos a partir de 19 minutos do tempo, mas a proposta de jogo foi muito melhor. E agora com um time proativo nesses dois jogos, a equipe não teve uma proposta de jogo boa. Então temos que analisar para decidir qual será melhor para nós esse jogo de estreia. Um amistoso, mas não está satisfeito. Com certeza andou longe do esperado, né? Vale a gente lembrar que a equipe do Fluminense tinha somente 12 dias de treino, enquanto a equipe do River está com mais de 50 dias em atividades. Esse foi o segundo teste, o primeiro jogo aconteceu contra o Guarani de Sobral e o time venceu por 1-0, mas já não convenceu tanto. Então agora, com esse empate sem gols diante de uma equipe que teoricamente estava com um nível bem abaixo do River, se esperava um resultado bem mais expressivo, principalmente um domínio de jogo, não só a questão de gols, né, que foi o que o professor Flávio Araújo acabou destacando. Ele tem aí o decorrer dessa semana para definir qual vai ser a estratégia para o jogo contra a equipe do Sinop, que acontece aí no final de semana, no domingo, jogo que acontece fora de casa, e ele provavelmente deve estar testando mais algumas peças e também vai ter alguns retornos, porque no amistoso da semana passada, durante a semana passada, ele perdeu alguns jogadores ali com algum tipo de lesão, perdeu, que eu digo no sentido de sentir algum tipo de dor, decidiu poupar. Teve que poupar. Exatamente, isso foi mais por uma questão de precaução. Então são atletas que devem estar retornando, como é o caso do próprio goleiro Mondragon e do zagueiro Darlan. Nós temos também outra análise acerca deste jogo, Érico Luiz Júnior. Atacante Érico Júnior, né, que é uma das peças que foi utilizada aí nos dois jogos, né, também foi muito realista com relação a essa análise do jogo, né, deixou bem claro que realmente a equipe não rendeu o esperado. Fala, Érico. A gente tem consciência que o River fez uma grande partida, a gente sabe da nossa responsabilidade, mas nem por isso a gente pode fazer terra arrasada. Começamos agora fazendo um trabalho. A gente tem confiança no trabalho do professor Flávio, a gente sabe o que a gente trabalhou até agora e tem consciência do que a gente pode atingir. Os objetivos do River nessa temporada são grandes ainda e a gente vai em busca deles. Sabemos que temos totais condições de alcançar, então a gente, lógico que não está tranquilo porque não foi uma exibição que a gente esperava, mas a gente tem consciência que pode chegar lá em Sinop e fazer um grande jogo. Já não há muito mais o que a gente fazer. É mais a gente ter consciência, assimilar tudo que a gente trabalhou durante todos esses dias de preparação que a gente teve. Ver o que o professor vai planejar para a estratégia do jogo e assimilar isso da melhor maneira para poder a gente chegar lá e fazer uma grande exibição que é o que a gente pretende e o que a gente quer. Pamela, não é meia-culpa, mas eles sabem realmente da responsabilidade que se aproxima. Série D, não dá para brincar.
É isso mesmo, né? Uma competição em que o River entra, de certa forma, com um peso a mais pelo fato de ter tido uma preparação tão longa. Apesar dessas mudanças que aconteceram nessa reta final do elenco, a gente lembra, perderam alguns jogadores, contrataram outros. Tem galera que chegou aí já no finalzinho da semana passada, que inclusive estava acompanhando o jogo da arquibancada. Então o professor Flávio tem algumas opções, mas deu para perceber que ele ainda não encontrou seus 11 jogadores. E o Érico, que é representante aí do setor ofensivo, um dos que vem sendo mais cobrados, né, pela torcida e por todo mundo que está acompanhando a equipe do Galo. Pamela, estamos só começando a semana. É Obrigado, viu? Boa tarde para você, bom descanso e até amanhã. Até amanhã. Tá na rede.